Fala galerinha do bem, olha só, nós estamos aqui de volta para mais uma videoaula, hoje falando sobre bactérias, é isso aí. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Érica, sou professora de Ciências e Biologia. Pessoal, como eu havia prometido para vocês, a nossa aula de bactérias. Às vezes o pessoal pergunta aí, professora, existem bactérias do bem? A pergunta que não quer calar. Sim, existem bactérias do bem e também existem as bactérias do mal, as causadoras de doenças. Vamos falar um pouquinho de cada uma hoje, mas só depois que você for lá se inscrever, dar um joinha e compartilhar com seus amigos. Você faça isso e nós, toda vez que tivermos vídeos novos, o sininho vai tocar avisando que tem vídeo legal aí no canal para vocês, ok? Depois da vinheta, bactérias! Bom, pessoal, estamos de volta para falarmos um pouquinho sobre as bactérias hoje. Mas eu não posso falar sobre as bactérias sem antes falar sobre um doutor que descobriu o primeiro antibiótico. Quem? Nada mais, nada menos do que Alexander Fleming. E quando que foi isso? 1928. Ele foi o pesquisador que estava ali fazendo um estudozinho aqui sobre as bactérias, né, com o seu microscópio. Beleza, estava lá de boa. Quando ele percebeu que nessa colônia havia a formação de alguns fungos que estavam exatamente inibindo essa colônia de bactérias a se multiplicar. E ele percebeu que esse fungus estava matando essas bactérias. Qual era o nome desse fungo? Você sabe? Sim, se você falou penicillium, muito bem, joinha para você, tá de parabéns. Então, qual foi o primeiro antibiótico que foi descoberto? Penicillium? A penicilina, lógico. Bom, pessoal, antes de ser descoberto o antibiótico, as pessoas morriam muito jovens. Pegavam um resfriado, pegavam uma gripe, pneumonia, né? Infelizmente, morriam, porque não havia antibióticos. Mas Alexander Fleming, em 1928, descobriu o primeiro antibiótico, que foi através de um fungo chamado Penicillium, que inibiu o crescimento dessa colônia de bactérias, ok? Bom, nós vamos falar sobre, primeiramente, o que são as bactérias. As bactérias são micro-organismos pertencentes ao reino Monera. Bactérias, arqueobactérias e cianobactérias são pertencentes ao reino Monera. Reino Monera são o reino procariontes. Por que procariontes, professora? Porque é um reino que não possui a carioteca, ok? Bom, existem bactérias que são, primeiramente, aeróbicas e anaeróbicas. Vamos falar sobre isso, o que é aeróbicas, o que é anaeróbicas. São autótrofas e são heterotróficas também. Então, autotróficas, como já fala o próprio nome, são autossuficientes, ou seja, elas não precisam comer para obtenção de energia. Elas fazem a fotossíntese ou fazem a quimiossíntese. Entenderam o que é ser autotróficos? Agora, também existem indivíduos heterotróficos. Esses sim precisam comer para poder obter energia. Entenderam? É isso aí, pessoal. Eu vou colocar agora uma imagem para vocês de algumas bactérias em formas de colônias, né? Mostrar para vocês mais ou menos alguns tipos que nós temos de bactérias, tanto bactérias do bem, como algumas que são causadoras de doenças. Mas até aí vocês entenderam, né? As características únicas das bactérias são essas. Primeiramente, as bactérias são seres pertencentes ao reino Monera. São seres
procariontes, ou seja, não possui carioteca. São seres unicelulares, ou seja, possui apenas uma célula. E elas podem ser indivíduos autotróficos e heterotróficos. Também podem ser aeróbicas ou anaeróbicas, ou seja, que necessitam de oxigênio ou que também vivem na ausência do oxigênio, ok? Entenderam até aí? Belezinha? Show de bola? Então, bora para a imagem agora. Então, pessoal, olha só, eu tenho uma imagem aqui para vocês do formato de algumas bactérias. Nós vamos falar sobre cada uma delas aqui. Essa aqui que está mais centralizada, que vocês estão vendo aqui, que parece que tem um monte de pelinhos, né? E um monte de fiozinhos. Esses fiozinhos, né, na parte de baixo dessa bactéria, são flagelos e eles servem para locomoção, certo? Já esses pelinhos aí que vocês estão vendo nessa bactéria aqui que está no meio, os cílios eles servem tanto para locomoção como também serve como pontes para outras bactérias para dividir informações como DNA, material genético da bactéria, entendeu? Então, para isso servem esses pelinhos que nós chamamos de cílios, ok? Tem uma aqui que parece um cachinho de uva, né? Essa primeirinha aqui. Essa bactéria, ela tem um nome de Staphylococcus. Por quê? Porque são muitos cocos, como se fosse cachos de uva, por isso Staphylos, que são denominados cachos, né? Parece um cachinho de uva. Outras já se formam como de dois em dois, que são essas daqui, as segundas aqui, né? Abaixo do cachinho de uva, vamos colocar assim, que são as de formato de duplinha aí, né? Que são chamadas de diplococos, ok? Tem outra aí que parece umas cápsulas de comprimidinho, né? Também são de dois em dois, que são as diplococos. Tem a outra aqui que parece parece um monte de bolinha, né? Juntinho umas com as outras, né? Essa verdinha aqui, que são as streptococos. Lembra que eu falei? Streptococos, que são associadas como fileira, né? Então, por isso, o nome de algumas bactérias são chamadas de streptococcus, por exemplo, da pneumonia, né? Então, é isso, pessoal. Essas são as bactérias, algumas causadoras de doenças, certo? Mas nós também podemos encontrar bactérias do bem. Sim, aqui nós não temos nenhuma das imagens, ok? Bom, essas são imagens de bactérias causadoras de doenças, certo? Mas existem inúmeras. Eu citei algumas porque se eu for falar aqui é uma lista muito grande, beleza? Então, nós vamos passar novamente para a nossa imagem aqui da nossa videoaula. Bom, então, pessoal, voltamos novamente para a nossa videoaula. Vocês entenderam lá o porquê dos formatinhos das bactérias? Cocos, diplococos, streptococos, estafilococos, não é mesmo? Formatinhos lá de duplinha, enfileiradinhos, né? Mas existem outras centenas, são muitas. Com certeza nas nossas próximas aulas nós vamos mostrarmos mais para vocês. Vai ter uma segunda parte aí dessa videoaula, certo? Mas eu também preciso falar de algumas bactérias do bem, né? Existem algumas, por exemplo, como a bactéria Lactobacillus bulgaris, Streptococcus thermophilus, que são usadas em produção de iogurte. Tem algumas bactérias que são usadas em produção de vacinas, de antibióticos e até de hormônios, como no caso a insulina. Ok? Então, nós precisamos também falar das bactérias do bem. Na nossa flora intestinal, para haver um equilíbrio aí, nós temos dentro do nosso corpo também bactérias boas,
que vivem de forma, vamos dizer, harmônica, não é mesmo? Com o nosso sistema, com o nosso metabolismo, o nosso corpo, ok? Nós temos também no meio ambiente as bactérias decompositoras, certo? Porque sem elas também haveria um verdadeiro caos, certo? Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Nós vamos falar mais a fundo sobre as bactérias decompositoras. Tenho certeza que vocês entenderam. Se ficar alguma dúvida aí, entra no nosso canal, entra no nosso site, nosso Instagram, manda lá a sua perguntinha, ok? Que nós vamos responder. Super beijo e nos encontramos na nossa próxima videoaula, nesse mesmo vídeo canal e nesse mesmo vídeo horário. Beijos e eu fico por aqui.